sou o Armando, chefe francado do canal Cozinha Pra Nós. E o que eu vou fazer hoje pra vocês? Uma torta de maçã. Uma torta de maçã com um toque já mais gourmet, uma florzinha de maçã em cima da torta com creme de baunilha. Anota a receita aí que vai estar bem legal. Para isso vamos precisar de, primeiramente, duas partes da receita. A primeira parte que a gente vai usar é a primeira massa, que vou mostrar os ingredientes, depois o recheio, que é uma receita mais complexa. Primeiro vamos usar o que? A farinha de trigo. São 150 gramas de farinha de trigo. Em seguida vamos usar 75 gramas de açúcar. Pode ser açúcar refinado ou açúcar demerara. Em seguida a gente tem um componente muito importante que é a manteiga, que a gente vai usar 60 gramas de manteiga. Tem que ser sempre manteiga e não margarina, senão ela fica quebradiça e não dá o resultado final. Depois a gente vai usar um ovo e meia clara. Meia clara, para quem não sabe, é só pesar ou fazer por medida de volume e pegar metade. Também dá tudo super certo. Ou usar um ovo pequeno. Então, para a massa, vamos usar primeiramente o que? A farinha de trigo. Farinha de trigo no centro da bacia, ou do bowl, que a gente chama. Em seguida, o açúcar. E depois, se você quiser, a gente pode usar o sal para intensificar o sabor da massa. Ou se você quiser deixar ela bem doce, estilo sal. A gente joga o ovo, lembrando que é uma gema e meia, uma gema com uma clara e meia, e a manteiga. Manteiga é importante ela tá, se você for bater na mão, um pouco em ponto de pomada. Se for no processador ou na batedeira, ela tem que estar gelada. O interessante pra gente é fazer uma farofa com ela. Então a gente faz ela se ligar, usando a mão ou uma espátula, principalmente a mão, que você sente mais ela granulada aqui e tudo mais. A gente sempre vai unindo até ela criar liga. Demora mais ou menos uns 2 minutos para fazer com a mão, 2, 3 minutos até conseguir ligar ela. Ela não é uma massa muito grudenta, assim, porque grudenta que eu digo de ficar uma ligosa. Ela é uma massa mais solta, que a gente usa ela para abrir num plástico filme. O plástico filme serve para dar liga a ela quando você amassa, porque só ela em si você não consegue abrir. A gente vai amassando. Se você não conseguir amassar aqui, a gente pode amassar ela na bancada, que é o jeito mais simples de amassar. Deixa eu jogar ela na bancada e vai ligando ela. Uma dica para quem for fazer em processador ou batedeira é colocar o ovo por último. Juntar tudo e formar uma farofa e colocar o ovo por último. Como eu estou fazendo com a mão, eu posso colocar tudo de uma vez, que vai dar certo do mesmo jeito. Aqui agora, se você for usar ela rápido, como eu estou trabalhando ela com a mão, a manteiga derrete com uma massa amanteigada. Se eu for usar ela rápido, posso usar, senão eu tenho que deixar no mínimo 20 minutos na geladeira para ela congelar a manteiga dela, para assim trabalhar. Aí agora, como eu estou mexendo aqui, eu vou deixar ela descansar por 20 minutinhos na geladeira e aí a gente vai pro recheio, porque o recheio tem que esfriar ainda hoje. E agora vamos para o recheio. O recheio que a gente vai fazer é um creme pâtisserie, ou creme de confeiteiro, ou um creme à base de gemas, que vai ser o quê? 150 ml de leite integral, ou quem preferir pode ser leite desnatado, qualquer leite dá pra fazer também. Depois vamos precisar de 4 gemas. 4 gemas. Se você quiser, falar, tem um nojo com o gosto do ovo e tudo mais, pode peneirar a gema ou usar a gema pasteurizada, que acha em supermercado também. Muito fácil. Além disso, vamos usar 75 gramas de açúcar refinado. Tem que ser refinado ou açúcar ou glaçúcar, que é aquele mais fininho, que ele dissolve mais fácil. E também vamos usar 25 gramas de amido de milho. Amido de milho, para quem não conhece, é aquela marca da caixinha que todo mundo sabe o nome, que é amarelinha, que é o mesmo produto que a gente vai usar. E uma colher de sopa de essência de baunilha ou fava de baunilha. Para ser mais barato, a gente usa essência de baunilha, que é um custo bem mais baixo pra gente. Aí vamos para o processo do recheio que a gente vai fazer. Eu vou usar metade do leite que a gente pesou.
Por que metade? Porque eu tenho que dissolver o amido de milho no leite e no açúcar ainda. Qual que é o nome disso? O nome disso chama slurry. Slurry é um método que a gente faz para engrossar com a base de amido de milho. Então eu vou colocar metade do açúcar também e outra metade eu vou colocar no leite. Além disso, o açúcar vai entrar em fervura com o leite até derreter tudo e a gente não vai precisar ficar mexendo ele por muito tempo, porque ele dissolve igual água tranquilamente. Só pode tomar cuidado para não deixar o leite ferver e subir, senão você perde totalmente o volume do leite. Além disso, já que está aquecendo ali, a gente vai misturar o amido de milho com o leite e o açúcar. A gente vai deixar ele líquido, misturar ele até ficar líquido, que não pode deixar pelotar. E uma outra dica também, que eu falei de pelotar, é que o slurry serve para você não ter aqueles gruminhos no meio do creme, para não ficar ali, quando você vai comer ele tem umas bolotinhas. É isso que serve. Depois disso a gente vai fazer uma temperagem. Mas primeiro, antes da temperagem, eu explicar para vocês, a gente vai usar a gema. A gema é um processo muito delicado, que a gente tem que esperar aquecer e mexer vigorosamente para não cozinhar a gema. Senão acontece o processo de talhar a gema. Assim que a gente quebra todas as gemas juntas, para não ter o problema de uma não quebrar no meio do processo, e vai colocando em fios ela até a gente terminar. Assim que totalmente colocado, a gente pode ver que ela fica bem amarela, que é a cor geralmente do creme de patisserie. Ele vai clarear um pouco assim que a gente colocar o amido de milho com a água, porque ainda tem bastante leite para ser colocado. Assim que a gente coloca a gema, a gente adiciona a baunilha. A baunilha para dar um saborzinho mais gostosinho. A gente pode adicionar outro sabor, laranja, raspa de laranja, castanhas e tudo mais, além não só a baunilha. Se acende pela temperatura aqui ambiente que já está meio morno, o que a gente vai fazer? O processo de temperagem. O processo de temperagem nada mais é que a gente misturar a parte quente com a parte fria. Assim que a gema estiver morna para quente, a gente faz o quê? A temperagem. A temperagem a gente coloca uma quantidade suficiente no amido com leite até ele chegar à mesma temperatura que está na panela. Dependendo da quantidade que tem, a gente acaba colocando tudo. A gente coloca um pouco e vê se está na mesma temperatura, ainda está gelado. O que a gente faz? Coloca até alcançar a mesma temperatura. Alcançando a mesma temperatura, a gente volta tudo pro fogo. Agora já está na mesma temperatura. A gente só retorna tudo para a panela. Retornando, a gente deixa fazer o processo do amido. Uma dica importante, o amido não pode ser batido com fouet. Fouet é aquele batedor com arame, não pode ser batido com ele. Por quê? Porque o amido, quando você bate com o batedor, ele retarda o processo de solidificação dele. A gente sempre usa uma espátula para mexer com ele, que ele consegue se solidificar muito mais rápido, ele fica mais cremoso. Agora é só esperar ele atingir uma temperatura alta, que ele começa a engrossar, e já vai ter o creme pronto pra gente usar. Depois de 1 minuto e meio é assim que ele fica, cremoso, uma textura boa para confeitar depois de frio, ou também usar só como creme, como a gente vai fazer, para colocar na torta. Que a gente pode colocar ela no forno ou não, isso depende da vontade que você tiver de querer usar o creme. Agora depois vamos para a montagem da torta crua e depois assada. Agora, depois de 20 minutos na geladeira, o que a gente vai fazer? O passo mais importante que a gente usa para fazer a abertura da massa é forrar a mesa. Você vai forrar a mesa, pegar um plástico filme e forrar toda a mesa, o espaço que a gente vai utilizar da bancada. Para quê? Para a massa abrir perfeitamente. Esse tamanho é o suficiente. Por que esse tamanho é o suficiente? Porque minha forma é pequenininha, então é o tamanho que eu vou conseguir abrir a massa perfeitamente.
Eu vou dar uma dica para quem não tem rolo de macarrão, que eu vou fazer aqui, abrir com um rolo de plástico filme, porque dá muito bem também. O que a gente vai fazer? Fazer um sanduíche de plástico filme, que é abraçar a massa em duas partes, uma que não faz sujeira, que você vai estar protegendo a mesa. Abrindo, simplesmente, só abrir a massa aqui. Pode fazer com garrafa de vinho, com o que você quiser também. Não precisa ser só com rolo de macarrão. A gente vem, mede. Está vendo que é um espaço muito maior do que a minha forma. O que a gente vai fazer? Simplesmente tirar, reservar de lado. E brincar com a massa. Está vendo que a massa fica maleável? A gente simplesmente vem e deixa abraçar aqui. Um dos motivos que a gente põe para facilidade de modelar aqui dentro a massa com a mão. A gente modela, passa aqui, temos a massa. Agora é só ver o que está faltando daqui, apertar, usar a massa para continuar aqui bonitinho, para dar a perfeição da rebarba dela. E agora que eu acabei de fazer a modelagem, fiz 4, pra vocês verem. A receita dá mais ou menos 5. A gente vem furando com a faca, com o garfo. A gente só fura o centro dela para ela não inchar, subir. Furo qualquer. A gente vem furando. E depois a gente leva pro forno a 180 graus a 200 graus. Por mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Agora vamos finalizar a nossa torta, vamos cortar a maçã. A gente pode usar ou a faca ou esse instrumento que chama mandolim, que fatia legumes e frutas perfeitamente. Mas vamos usar da maneira que você vai ter na sua casa. Cortar a maçã o mais fino que você conseguir, para que a maçã fique ondulada. Depois de cortar, a gente vai pegar a tortinha já cozida, já só vocês podem ver que ela está levemente dourada e branca no meio. Vai pegar nosso creme, que já está gelado, que guardamos, já está 100% gelado, e vamos enchê-lo. Enchê-lo. Assim que alisar o recheio, a gente pega as nossas maçãs cortadas e vamos fazer as camadinhas. Fazendo a camadinha, abraçando o recheio. Tomar cuidado para não subir. Se faltar, a gente corta mais. Lembrando de cortar um maior. Assim, tá pronto. Se você quiser, você pode jogar açúcar e levar pro forno. Senão pode servir ela crua mesmo, assim.
da receita. Essa é a nossa receita final da torta de maçã com o efeito gourmet de flor. E espero que tenham gostado bastante. Quem curtiu dá um like e quiser segue minha página @francato ou Armando Francato no Facebook. Valeu!